Bem, nosso estudo de hoje é a lição 35 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Recomendações Úteis. A água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos. Todavia pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Se não estás cego para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Bem, a gente vai fazer uma análise de cada texto de maneira isolada, porque a gente corre o risco de pegar textos que estão falando de assuntos diferentes. Com relação ao primeiro texto, com relação à água fluidificada, a gente convida os nossos amigos a gente observar experiências que foram feitas com relação à aparência microscópica da água quando está submetida a determinadas situações emocionais diferentes. Por que eu estou utilizando a palavra, o termo emocional? Quando você tem a oportunidade de pegar o microscópio e ver, em primeiro lugar, a água no estado normal, e depois fazer uma prece realmente concentrada, emocionada, ao lado da água, e ver depois o microscópio como é que a água ficou. E foi uma pesquisa que foi feita de maneira tão interessante no início do século XXI, que conseguiram inclusive submeter a água ao áudio de grandes ditadores, um deles, por exemplo, o Adolf Hitler. E você vê que a água tomou uma aparência completamente diferente. E quando se fala de água fluidificada, é porque, para quem não conhece, as casas espíritas aqui do Brasil, elas têm o costume de oferecer o passe e a água fluidificada. E a água fluidificada, ela vai estar recebendo as propriedades medicinais, como acontece na homeopatia, por exemplo, de maneira muito individual. Então ele está aconselhando a gente aqui que se a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos, tudo bem. Mas se for feita em caráter particular, é conveniente que o uso seja apenas pessoal e exclusivo, isso por maneiras muito óbvias, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente da outra. Depois, no parágrafo seguinte, se não estás cego para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Tem uma frase do Emmanuel que é maravilhosa para isso. Você quer saber para onde você vai quando você desencarnar? Procura pensar o seguinte: aonde está o teu pensamento quando você está temporariamente sem obrigação nenhuma? Eu terminei minha obrigação com o meu trabalho profissional, eu estou num momento aqui de descanso, de folga. Aonde está meu pensamento? De muitas pessoas vai estar no estudo, vai estar na pesquisa, vai estar na leitura, ou de outros vai estar no sextor, nas farras da vida, e outros vão estar inclusive na criminalidade. Ele vem dizendo para a gente: quando você desencarnar, você está desobrigado, naturalmente, das obrigações da vida material. Aonde estará o seu pensamento? O terceiro parágrafo vem falar para a gente: a sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a lei divina. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. É claro, tem muita gente que desenvolve a sagacidade, ela vai estar ligado ao intelecto. A gente tem muita gente muito inteligente aqui na Terra que ainda não tem a moralidade. E a sagacidade também, ela pode estar ligada ao lado emocional, mais uma vez, porque o lado emocional, a emoção está muito ligada ao instinto. E o instinto é uma inteligência ainda rudimentar que serve para nos defender nos momentos de perigo, principalmente. Então, a sagacidade, a gente vai observar como é que eu vou fugir de uma situação de perigo, como é que vai ser a minha reação, aquela reação que está sendo no susto. Vamos usar aqui uma maneira mais fácil da gente ser compreendido.
Depois, no próximo parágrafo, quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo com proveito. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Chama a nossa atenção no livro Para um Pão Nosso que quando a gente já começou a despertar para os estudos do Evangelho, a gente tem que aprender a calar mais, ouvir mais a pessoa, do que, às vezes, muitas das vezes, apenas querer impor ou querer demonstrar o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido. É um aprendizado ainda para todos nós aqui para frente. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso meio de labor, mas o Mestre se esforça por nós desde quando? Jesus está trabalhando e trabalhando o tempo todo, e a nossa vida aqui é um hino ao trabalho. Acordar, poder estar fazendo esse vídeo, poder estar compartilhando esse vídeo com um grupo pequeno, mas dedicado de amigos, podendo estar dando continuidade aos estudos. Isso, na verdade, está sendo trabalho também, está sendo a busca pela melhor parte, fazendo alusão a Maria e a Madalena. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial ao pacifismo edificante. Aliás, o primeiro requisito do educador ele tem que ser educado. E ele precisa estar o tempo todo buscando a sua educação, tendo a certeza de que aqui no mundo de expiações e provas, a gente não vai descansar nunca achando que chegou num ponto ideal ainda de educação, porque a gente tem muita coisa para disciplinar na gente ainda, muita coisa. A gente pode produzir muito mais. A gente usa uma porcentagem muito pequena do nosso cérebro ainda. Depois, a melhor posição da vida é do equilíbrio. Eu já dizia isso, né, o Buda, Siddhartha Gautama. Não é justo desejar fazer nem menos nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. É equilíbrio em tudo, equilíbrio entre mente e corpo. Tudo que leva a gente para os extremos pode estar levando para caminho de perturbação. Esclarecer é também amar, ou como dizia Leopoldo Machado, a melhor caridade que você pode prestar para o ser humano é de iluminação de suas mentes. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Esse é o principal desafio. Ainda hoje, em século XXI, muitas pessoas procuram Cristo no momento das dores, como se procura um médico para aliviar essas dores. Como acontecia na época em que ele estava aqui mesmo. Mas depois, quando ele fala assim, sois deuses, tudo que eu fiz, vocês podem fazer e mais ainda, só depende de vocês. E quando ele aponta o caminho da felicidade nas bem-aventuranças do Evangelho, ele está convidando a gente a não ficar buscando apenas nos momentos de emergência, mas disciplinar na gente mesmo essa conquista pela saúde espiritual, intelectual e física também. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, consciência tranquila. Em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos, em qualquer idade física, em qualquer circunstância. Desde aquele que está encarcerado, até aquele que está hospitalizado, até aquele que está gozando de liberdade e de saúde física plena. Todas as condições a gente pode e deve operar a iluminação e o aprimoramento de nós mesmos. Outro parágrafo. Vale mais permanecer em dia com a luta do que guardar-se alguém do descanso provisório e encontrá-lo amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. Ele está querendo dizer, né, aquele raciocínio simples. Os desafios fazem o homem. Quando a gente não tem desafio, a gente relaxa, entra na zona de conforto. Agora, quando a gente está na luta, a gente está aprendendo o tempo todo. As lutas pessoais estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos?
Fica aí a reflexão de Emmanuel para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.